Olá, mundo! Eu sou Marcelo Amorim, jornalista, e estamos começando mais um podcast, Olá, Mundo, e hoje eu vou receber uma pessoa extraordinária. Mas antes de falar sobre ela, deixa eu lhe dizer, nós estamos conectados com o Brasil, a Amazônia, o mundo, trazendo informações e notícias para você que possam lhe fazer conhecer muito mais das coisas do dia a dia da vida e que pode te melhorar muito, tá bom? Hoje eu recebo aqui entre meu convidado o vereador Daniel Vasconcelos, do Republicano. O Daniel é uma pessoa que tem um trabalho excepcional na capital dos trópicos, em Manaus, na Câmara Municipal de Manaus, e eu quero que você saiba também, conheça um pouquinho desse trabalho que ele faz. Tudo bem, Daniel? Que bom que você está aqui, querido. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, obrigado aí pelo carinho, obrigado aí por estar aqui com você nesse momento. Agradecer também aos telespectadores do Olá Mundo, um abração para todos e continue com a gente que a gente vai aqui ter uma conversa, mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar um pouco da nossa história. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Dr. Daniel Vasconcelos, estamos aqui em Manaus, graças a Deus, no coração da Amazônia brasileira. Você é considerado pelos dados oficiais da Câmara Municipal e também levantado aí pelos os meios de comunicação como um dos vereadores mais atuantes de Manaus, né? E conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou à Câmara Municipal, mas conta também como foi a tua trajetória até aqui. Você nasceu aonde, cresceu, se formou, como você chegou à Câmara Municipal? Perfeito, Marcelo, obrigado aí pela pergunta. E, na verdade, eu sou do interior do Pará, de uma cidade chamada Óbidos, e a gente passou um aperto muito grande na nossa infância. Meu pai era uma pessoa muito simples, minha mãe também, e a gente tem assim uma vida assim, uma infância bem sofrida devido às dificuldades na época que nós passamos. Então eu tive que começar a trabalhar muito cedo, eu tive que ter responsabilidades de adulto muito cedo. E eu saí de casa com 14 anos querendo estudar. A minha vontade era estudar. Para isso, eu tive que trabalhar de dia e de noite, que naquela época o governo não dava o material escolar, e eu precisava comprar material para mim, caneta, lápis, caderno, que o meu sonho era o estudo. Eu sempre gostei disso, né? E eu saí de Óbidos, passei a estudar numa outra cidade chamada Santarém, onde eu fui fazer o ensino médio, e de lá, com muito sacrifício também, consegui passar na Universidade Federal do Pará. Aí eu fui para Belém, e Belém é uma capital muito grande também, né? Não é tão grande quanto Manaus, mas é uma cidade grande, tem uma região metropolitana gigante, e eu tive muita dificuldade em Belém, porque imagine só, eu vim do interior, não conhecia ninguém em Belém, então eu tive que me virar em Belém para conseguir o meu sustento, para conseguir meus estudos, e tinha dias que eu não tinha o que comer. Eita! Só para ter uma ideia, Marcelo, eu não tinha R$ 1 para pagar a passagem do ônibus. Eu não tinha R$ 1 para comer o almoço no restaurante universitário. E mesmo assim, mesmo tudo dizendo que era para dar errado, eu não desisti. Poxa, eu fui para cima, história linda. muito sacrifício, muita luta. Eu chegava a caminhar para a faculdade mais de 2 horas andando no sol, a minha aula começava às 14 e eu ficava até às 10 da noite. Eu tinha que andar de volta para casa tarde da noite, com risco de ser assaltado, né, cheio de problemas. Mas mesmo assim, a persistência foi muito grande. O sonho de me formar, o sonho de ser cirurgião dentista era muito mais alto. E eu não desisti em nenhum momento, e pelo contrário, eu só tirava notas boas, graças a Deus. Aí chegou um momento que eu comecei a procurar emprego, claro, como qualquer jovem, a gente procura emprego, a gente tem nossos sonhos, e eu consegui fazendo alguns trabalhos esporádicos no final de semana, que era quando eu podia. Inclusive, o meu primeiro contato com a política foi na época que eu trabalhei para o Instituto Veritate,
que é Certo. afiliado ao Ibope. Certo. E eu lembro que a gente fazia pesquisa para a eleição para presidente. E naquele tempo era a pé, no sol Não, quente, né? era todo um critério. Eu lembro que eles reuniam com a gente, aí eles sorteavam o bairro que eu ia entrevistar, aí sorteavam as ruas e as casas que eu tinha que entrar. Eu não podia ser em qualquer casa. Era tudo sorteado. Se por acaso a casa tivesse fechada, eu já sabia a outra casa que eu ia ter que entrar, já era totalmente mapeado, que era para não dar errado a pesquisa. E eu tinha muita dificuldade porque, imagine só, as pessoas não conhecem a gente. Aí baixa na cara de um amigo, por exemplo, não, de uma pessoa que vai ser entrevistada. Certo. Muitas pensavam que era cobrador, muitas pensavam que, né, que ia cobrar dívida e não queriam receber a gente. Então, Principalmente na periferia, né? Aí eu precisava explicar, não, eu não estou aqui, eu não sou cobrador, eu estou aqui para fazer uma entrevista, para fazer uma pesquisa de intenção de voto, né, para presidente. Aí sim que abriu a porta para a gente, aí ofereci um café e a gente começava a fazer as entrevistas. Então, meu primeiro contato com a política foi aí. Certo. Eu deveria ter uns 18 anos, mais ou menos. Aí depois eu abrindo os classificados, que naquela época eram os classificados, né? Hoje em dia está tudo na internet, mas na época só tinha o jornal impresso e a rádio, televisão, e eu vi uma propaganda, concurso para soldado especializado da aeronáutica. Eita. E era por especialidade. E eu, poxa, vou fazer essa aqui, só tinha uma vaga, era para auxiliar odontológico. Eu já fazia faculdade. Então eu pensei, essa vaga vai ser minha. Claro. Tinha uma vaga só e essa vaga vai ser minha porque eu preciso desse emprego para continuar meus estudos, para me manter aqui, lá em Belém. E eu fechei a prova porque eu estudava muito naquela época, né? Era muito estudioso. Graças a Deus, fechei a prova, acertei todas as questões, gabaritei e fui chamado. E isso me deu o privilégio de servir as Forças Armadas na aeronáutica e também consegui manter minha faculdade, consegui me formar. E assim foi que eu cheguei em Manaus. Certo. Só que eu já cheguei em Manaus formado como cirurgião dentista, mas tenente da Marinha. Né? Foi que eu pedi para sair da aeronáutica, para terminar a faculdade, para fazer a monografia, para fazer meus estágios. E foi quando abriu a seleção para a Marinha. E Deus sempre faz as coisas na hora certa, no momento certo. Deus colocou que eu tinha que vir para Manaus. E assim eu cheguei em Manaus. Aí eu fui servir como guarda-marinha, porque na Marinha o aspirante ao oficial chama-se guarda-marinha. Correto. Né? Aí eu fui servir lá na Estação Naval do Rio Negro, que fica ali no Comando Naval, na Vila Buriti, conhece lá, né? Sim. Aí eu fiz a parte da Ordem Unida, da parte de Educação Física lá no Fuzileiro Naval. Aí a gente fez a nossa formatura de guarda-marinha, eu fui promovido a segundo tenente. E já fui trabalhar lá na Estação Naval do Rio Negro, no ambulatório naval, que hoje é Policlínica Naval. Então, eu já tive a experiência nas Forças Armadas, tanto como praça, como soldado especializado na aeronáutica, oficial, né? Quanto como oficial na Marinha. Uma experiência ímpar que eu recomendo para qualquer pessoa, né, quem tiver essa oportunidade. É muito bom ter experiência nas Forças Armadas. A gente tem uma visão diferente do mundo. Você ganha disciplina também, disciplina, pontualidade. A disciplina é muito importante, porque hoje em dia o que a gente vê na maioria da juventude é a falta de disciplina, constância. A pessoa não consegue ter constância. É verdade. Isso realmente nas Forças Armadas a gente tem que ter disciplina. A disciplina é essencial. A pontualidade, a hierarquia, você respeitar seus superiores, você saber a hora que vai falar, você saber a hora que vai também tratar o seu subordinado. Então, foi muito bom ter essa experiência, tanto de ser subordinado, quanto de ser o comandante, né? Como um tenente, de chefiar, né? de tirar serviço de oficial de dia, né? Chegamos a chefiar algumas equipes, então isso é importante para dar essa experiência de vivência para a gente. Aí foi quando eu cheguei em Manaus, aí eu fiz uma seleção para professor da Universidade do Amazonas, né? Da UFAM, passei na seleção, graças a Deus, tive a experiência também de ser professor universitário. Aí foi quando apareceu uma oportunidade de eu ir para o interior do estado, lá para a Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira. Eu era muito jovem, né? Me formei muito novo, então nessa época eu já estava com 23 anos, surgiu essa experiência, eu ia ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava aqui em Manaus. Aí eu não pensei 2 vezes, vou sair de Manaus, vou para São Gabriel, e foi uma outra realidade.
chegar numa cidade que 95% da população é indígena. E eu fui trabalhar nas calhas dos rios, eu fui trabalhar na calha do rio Içana. Só para ter uma ideia, 3 dias de voadeira de motor 40. Isso é verdade. Para chegar na primeira comunidade que eu ia atender. Na primeira comunidade. Na primeira. Porque, tipo assim, lógico, é cheio de comunidade, só que o rio é dividido por equipe. Aí, quando eu cheguei, eu pensei, eu quero aventura, eu quero a última calha de rio, eu quero a última. Eu pedi para o chefe, eu quero essa aqui, na fronteira com a Colômbia. Eu não quero ficar perto da cidade, não. Aí eu olhei no mapa assim, não, chefe, eu quero a última, que era lá no final do Rio Içana, fronteira com a Colômbia mesmo, essa que eu vou. E foi uma experiência muito gratificante, era cansativo, porque imagine só, 3 dias numa voadeira. E aquelas voadeiras não tinham nem cobertura na época, ainda, sem cobertura. A gente se cobria com a lona mesmo, com aquela lona que a gente cobria a bagagem. Porque você sabe que quem não conhece bem aqui a nossa região amazônica, principalmente o Alto Rio Negro, então tem um período sazonal. Você está aqui numa voadeira, você está aqui viajando, aí lá vem sol, vem chuva, vem sombra, vem, não é verdade? Calor, jeito. E é imprevisível. Vem frio, do nada começa a chover, do nada dá o famoso toró, depois para dar o sol. E a gente tinha que se cobrir com a lona, tanto para se abrigar do sol quanto da chuva. E a gente viajava de São Gabriel até uma comunidade chamada Assunção, era em torno de 10 horas de viagem sem parar. Saí de São Gabriel, tipo assim, 8 da manhã, chegava em Assunção às 18 horas, em ponto mais ou menos. Né? A gente já sabia mais ou menos o caminho, aí lá parava para jantar e para dormir. Aí de manhã cedo, 6 da manhã, a gente já saía para dormir em outra comunidade. Aí no terceiro dia para chegar na nossa primeira comunidade que a gente ia atender. Mas a população indígena, os povos indígenas, pelo menos do Alto Rio Negro, eles têm assim muitas crenças, a cultura é muito rica. E a gente aprendeu muito com eles também. Tipo assim, por exemplo, a questão da solidariedade. Por exemplo, lá naquela região que eu trabalhei com Baniwa, com Coripaco, se tivesse uma caça, todo mundo comia. Todos comiam. Não tem esse negócio de, é meu. Não. Matou a paca todo mundo vai comer. É a festa na comunidade. Nem que seja um pedacinho que todo mundo vai comer. Então, eu achava aquilo muito interessante. Né? Não tem aquele negócio do eu, é nós, todo mundo junto. Tem o peixe, todo mundo come. E a comida tudo era coletiva. A comida era no centro comunitário. As senhoras levavam, cada uma a sua panela, elas levavam o seu mingau, o chibé, seja lá o que for. E todo mundo comia a comida de todo mundo. Então, isso a gente aprende muito, uma riqueza assim, muito grande de solidariedade, de união daquele povo. Aí foi quando eu saí de São Gabriel, fui para Parintins, também trabalhar com o povo indígena, com a população indígena, só que já era uma outra cultura. Lá em Parintins, já era o Sateremaué. Eu cheguei até a participar do ritual da tucandeira. Puxa, não sei se você já viu o ritual da tucandeira. Sim, eu fui secretário em Maués e a Assembleia Legislativa fez... O Humberto Miquiles era o presidente, que era de lá, e ele fez a Assembleia Legislativa itinerante, levou os deputados estaduais para dentro do Marau. Lá em Maués, para dentro do Marau, lá na aldeia indígena do Sateremaué. E lá aquela cuia que você tem que tomar, aquele, né? Tudo coletivo também, né? Isso. E lá eu passei um ano, eu conheci as comunidades de Maués também, porque o Dicei, Parintins... Atendia toda a região. Toda aquela região. Então, Barreirinha, Maués, Miamudá e Boa Vista do Ramos. Então, inclusive, eu lembro que tinha uma praia bonita lá em Maués, né? Tem uma praia bonita lá. Praia da Antártica. Essa praia que fica na frente, né? É a Praia da Antártica e a Praia da Veracruz é que fica do outro lado. Olha, o Leonardo, que é de Maués, já está olhando aqui. Olha aí, ó. Aqui faz a curva, que é a mais linda, foi colocado 21 metros cúbicos, 21 mil metros cúbicos de areia pelo Sidney Leite no primeiro mandato dele. Na época, foi colocado ali, Daniel, e foi feita então aquela ponta, que é a chamada Praia da Maresia, onde foi criado o Festival de Verão. Na época, foi quando nós estávamos lá, nós criamos esse festival junto com
o grande jornalista, encontrei lá no Careiro Castanho, Miguel Pacheco, meu amigo. Opa, então, de Minas Gerais. Eu tive esse privilégio de conhecer o povo Sateré-Moé, uma cultura belíssima também. Certo. E eu tive a oportunidade de participar do ritual da tucandeira. E eu ficava assim pensando, como é que esses garotos conseguem aguentar aquela dor, né? Porque aquilo lá deve doer demais, aquela luva e você cheia de você tucandeira. quis experimentar? Não tive coragem, sim. não. Eu não tive coragem, não. Mas eu tomei o Guaraná puro de lá, Claro. Aí foi quando nós passamos no concurso, eu com minha esposa, a gente passou no concurso da SES. Aí você já estava casado, né? Você foi para São Gabriel solteiro. Olha aí, é verdade. Eu fui para São Gabriel solteiro. Aí, depois de 4 anos em São Gabriel, a minha esposa foi trabalhar como enfermeira lá. Maravilha. Nós reencontramos, porque eu já conhecia. Puxa vida, que lindo, hein? Isso, então nós nos reencontramos. Só que a gente se conhecia antes sem pensar nada. Claro, passou pela cabeça, entendeu? Que a gente ia ficar junto. E ela é de onde? Ela é de Santarém. De Santarém, maravilha. De Santarém. Por incrível que pareça, quando eu saí da minha cidade de Óbidos e fui estudar o ensino médio em Santarém, eu morei um tempo na casa dela. Puxa. Só que eu tinha 14, ela tinha 7 anos. Certo. Então ninguém nunca imaginou, claro. né? Nunca imaginamos que a gente ia um dia ficar junto. Só que eu sempre tive o contato com a família, porque aquela questão da gratidão. O pai dela, o Joel e a Rosilene, me receberam na casa deles, eles que conseguiram a vaga no colégio para mim. Puxa. Então, todo Natal, Ano Novo, eu ligava para eles, mandava mensagem. Quando eu ia em Santarém, eu sempre ia visitá-los. Aí foi quando ela veio para Manaus, ele me ligou, olha, a Jocilane está indo para Manaus, não sei o quê. Aí eu fui visitá-la, a gente se encontrou de novo, mas também ninguém imaginou que a gente ia ficar junto. Aí quando ela foi para São Gabriel trabalhar como enfermeira, foi que a gente começou a namorar. Ah, maravilha. Aí vocês foram juntos para Parintins? Aí a gente já foi junto para Parintins, né? A gente já foi junto. E de Parintins vocês foram para onde? Aí passamos no concurso já para cá, para Manaus. Eita, aí voltou. Na época era a Suzan, que agora é SES. E da Ciência também. Então, nós viemos para cá e a gente conseguiu construir a nossa família aqui, graças a Deus. O que nós temos hoje, a gente agradece ao povo manauara, né, que é um povo assim, muito acolhedor, um povo que nos acolheu com muito carinho, com muito amor. E tudo que nós temos é graças a Manaus. Né? Eu me sinto manauara. Claro. Você chegando aqui em Manaus, você começou então a trabalhar. Como foi para você chegar, então, a ser vereador? Perfeito. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito de gente. Político tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Então, eu sempre eu atendia como dentista, tanto na prefeitura quanto no estado, e eu montei uma clínica para mim também. Certo. Então, eu atendia muita gente. Minha vida era atender. E também eu dava aula numa faculdade chamada FOM, Faculdade de Odontologia de Manaus, que forma só dentista, só tem esse curso de odontologia. E eu sempre gostei da saúde pública. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, Marcelo, enquanto todos os meus amigos falavam que queriam ter aquele consultório chique, top, não sei, aquela clínica melhor do mundo, o meu sonho era trabalhar numa UBS. É mesmo? Eu passava em frente das UBS, o meu sonho era, eu queria aquilo para mim, eu queria saúde pública. Tanto é que a primeira especialização que eu fiz foi em saúde coletiva, foi na área da saúde coletiva. Então, eu sempre gostei de gente e acabou que eu fui me apaixonando mais ainda e fui atendendo mais gente. Eu comecei a trabalhar com odontologia com meus alunos, eu levando o aluno para as escolas, para fazer atendimento nas escolas, a parte preventiva. Então, a gente caminhou em vários locais na cidade de Manaus, levando os alunos da faculdade. E eu comecei também a gostar muito das ações sociais. Aí foi quando despertou mais um interesse para mim em relação à política, né? Porque, na verdade, eu não pensava em ser político. Certo. Foi um amigo meu que olhou para mim assim, pô, Daniel, me convidaram para ser político, me convidaram para ser candidato a vereador, mas eu não tenho perfil, eu não tenho chance. Mas tu tem, rapaz. Você tem chance, você tem perfil, você é uma pessoa que aí gosta de todo despertou. Mundo. Aí eu falei, mas eu? Fiquei assim. Aí eu fui para casa, né? A gente que é cristão, a gente é muito ligado à família, né? Claro. Aí tudo lá em casa a gente discute entre a gente, conversa e decide juntos. Eu cheguei em casa, falei, Jocilane, o fulano me fez uma seguinte proposta. O que você acha? Ela olhou para mim assim, amor, você tem todo o perfil, eu apoio.
Olha só. Imagine só. Melhor apoio do que esse. Eu não entendia nada de política, não entendia nada. Não. Aí, então, vamos reunir a família. Reúne os irmãos, reúne meu pai, minha mãe, sobrinhos. Olha, aconteceu assim uma proposta de eu ser candidato a vereador, e o que vocês acham? Aí pronto, aí a família abraçou, aí os amigos abraçaram também, aí começou a surgir uma onda da nossa candidatura. Claro. Eu não conhecia ninguém na política, não tinha amigo político, totalmente fora. Eu não tinha nem ido na Câmara ainda, só para ter uma ideia, como qualquer outro cidadão que a gente acaba não ligando muito. Né, agora eu vou te falar uma coisa, Daniel, muito importante isso, doutor Daniel, que é o seguinte, todo fundo de verdade que eu vejo nesse processo dessa tua história é que sempre está intrinsecamente ligado à família. A família. Você gosta muito e você tem um trabalho na igreja muito lindo com a sua esposa. Qual é a paróquia lá que vocês... São José Operário. Lá no São José Operário, que é aqui na Cachoeirinha. Não, é lá do São José. Lá no São José. Tem a da Praça 14, que é o santuário 14. Que eu participo lá nas novenas também. Certo. A gente participa das novenas, mas a nossa paróquia que a gente frequenta mesmo é no São José Operário, do bairro do São José. Ah, maravilha. É uma igreja grande que fica lá na Paracuba. Tem também uma novena belíssima lá nas quartas-feiras à noite. Certo. E um abração para o pessoal da nossa paróquia. Claro, aí com o pessoal da própria São José, do santuário, das igrejas católicas, os nossos amigos evangélicos também. Certo. Você lá na paróquia, com as pessoas se envolvendo, com a sua família. A primeira coisa que você faz é levar a família, né? Sim. Aí você lá com a sua família, nasce esse projetos, que são projetos importantes, porque... O que eu acho bonito é que você defende a família. Você conta uma história, cada 10 palavras você coloca a palavra esposa, família, Sim. filhos, não, é verdade comunidade e tudo, porque essa coletividade está em você. Você já trouxe isso de berço e você continua levando isso para a sua descendência, que são seus filhos, né? Então, como é que você vê essa relação que o político tem que ter em relação, por exemplo, à família, em relação, por exemplo, aos projetos comunitários? Perfeito. O político ele tem que ter identidade. Certo. Ele tem que ter o CPF dele. E a minha identidade é cristã. Eu sou cristão. Claro. Né? E eu falo isso com muito orgulho de ser cristão, de defender, né, nossos princípios. E a família, ela tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver com tudo isso, porque é princípio de Deus, né? Então, deixa eu colocar isso para a gente. Hoje eu tenho 3 filhos, que é o Gabriel, o Daniel, que eles têm 21 anos. Os 2 estão na faculdade, graças a Deus. Eu tenho o Diego também, que é de 9 anos. Né? Os 3 não dão trabalho para a gente, são crianças estudiosas. Eu falo criança, né? Que já tem 21 anos, a gente continua falando. A minha criança está lá em Porto Velho fazendo um treinamento lá e tudo, dentro dessa área. Ela ama essa coisa de, não sei se você sabe, tem um orfanato lá no outro lado da ponte. Ela vai para lá, ela ama projetos com crianças e tudo, né? Então ela tem muita ligação com isso e a gente sempre diz nossos filhos, nossas crianças, né? E é verdade, os meninos sempre nos acompanharam nos nossos eventos. E Dia das Crianças, então, quando nós fazemos muitas ações, né? Dia das Crianças, eles entregam brinquedos com a gente, eles fazem o trabalho, são voluntários nas nossas ações. A gente tem ações sociais, eles são voluntários nas ações também. Então, isso é muito importante para a gente, porque isso nos motiva e nos une mais ainda. Eu gostei do que você disse, que o político ele tem que ter uma identidade. Você tem uma. Eu sou cristão, eu apoio a família tradicional. Sim, eu, como cristão, apoio a família tradicional, trabalho em função disso. Essa é uma das suas bandeiras. Perfeito. Tanto é que nós apoiamos muitos eventos religiosos, tanto católicos quanto evangélicos. Certo. A gente não tem distinção. Claro. A gente tem muitos amigos que são de igreja evangélica que nós apoiamos também da mesma forma, da igreja católica apoiamos também, nas comunidades. Porque o político, a gente representa o povo de Manaus. E o povo de Manaus, ele é miscigenado. Tem índio, tem negro, tem branco, tem católico, tem evangélico, tem espírita, tem assim por diante. Né? E nós temos que respeitar todas as crenças. Né? Os seus projetos, porque você teve um jornal aí que
que falou que você é uma das pessoas que tem os projetos mais voltados para... Seus projetos são voltados para a área de família? Isso, A nós maioria temos muitos deles? projetos da área de família e projetos sociais. Certo. Porque eu acho que, tipo assim, Marcelo, nós vivemos numa sociedade muito fragilizada. Muito fragilizada mesmo. Quando eu coloquei a minha história e falei para você e para quem está nos assistindo, e desde já um abração para todos vocês que estão com a gente até agora, e quem vai assistir numa outra oportunidade, um abraço a todos. A família, ela é fragilizada. Quando eu passei pela minha infância, tinha tudo para não dar certo a minha vida, mas foi muita persistência, foi muita luta, foi muita crença, fé em Deus, que a gente conseguiu vencer. Eu não tinha R$1 sequer para pagar o almoço no restaurante universitário. Eu não tinha R$1 para pagar a meia passagem do ônibus. Na nossa época, era uma luta pela meia passagem. Eu lembro que, quando eu fazia faculdade, se fazia passeata por causa da meia passagem. Nem todo mundo tinha que ter meia passagem na época, se eu não estou enganado, só que a gente ia até a escola pública. A escola particular não tinha meia passagem, aí a gente fazia passeata, ia atrás. E aqui em Manaus, a gente tem a felicidade que o governador Wilson Lima deu meia passagem para todo mundo. Meia passagem não, o passe livre, até perdão. O passe livre para todo mundo, ou seja, olha só a diferença. Hoje nós temos uma capital no norte do Brasil que tem passe livre para o estudante. Isso fruto de um governador que pensa também nas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, né? Então, eu me coloco na situação das pessoas. Então, é por isso que a gente faz muitos trabalhos com a Caravana Solidária. A nossa Caravana Solidária, ela já chegou em diversas comunidades de Manaus. Só para ter uma ideia, a gente vai fazer agora, nesse final de semana, 4 caravanas solidárias. Correto. 4. 3 no sábado e 1 no domingo. Olha, maravilha. Porque pra gente Quais são os bairros aí para convidar os nossos amigos para irem lá, para participar? Nós vamos ter uma na Compensa. Certo. Tá? Nós vamos ter uma outra na Cidade de Deus. Vamos ter uma outra no Tarumã, que é na zona rural, que vai num barco. Certo, correto. Tá? E no domingo a gente vai ter uma lá no Santa Etelvina. Tá. Que é Eu quero aproveitar aqui, enquanto estou aqui ainda, estou recebendo aqui lá pelo canal. Obrigado você que está ligado no canal 92am.com. Obrigado porque você acompanha nosso site, você acompanha nas redes sociais. Aqui a Lourdes disse que você ajudou lá o Promenor Dom Bosco. Estava dando um abraço para você, dona Lourdes. E o Antônio do Fazenda Esperança. Né? A Marcele Cristina está agradecendo porque vocês vão trabalhar o projeto Escovando Sorrisos Felizes. Aí, então, parabéns aí pelo senhor por isso aí, por estar ligado nisso aí. E a Lourdes do Promenor Dom Bosco disse também que, entre outras ações, o senhor sempre está presente lá e está com saudade da sopa lá na sua instituição no São José. Né? É do São José mesmo? Opa, que honra, né? Eu fico aí feliz, agradeço aí os comentários positivos, né? Que bom. E realmente o Promenor do Bosco é uma instituição que a gente destina emenda parlamentar, que a gente sabe que tem um trabalho sério, um trabalho de resgate com muitas famílias, com essa juventude que precisa do primeiro emprego. Então, o Promenor, eles fazem cursos profissionalizantes. Correto. E, normalmente, os jovens que passam por lá, que são jovens de vulnerabilidade social, eles saem de lá praticamente empregados. Maravilha. Porque já fazem um estágio nas empresas do distrito e muitos de lá já conseguem seu primeiro emprego. Então, não tem como não ajudar, né? Essa instituição que a gente sabe que trabalha com seriedade e que já ajudou milhares de jovens e ajuda todos os anos milhares de jovens para conseguir seu primeiro emprego. E outras ações que nós temos. A nossa Caravana Solidária já atendeu mais de 14 mil pessoas em mais de 100 comunidades em Manaus. A gente tem um outro projeto também, que é um projeto que é muito ligado, né, à família também, que é o projeto Saúde em Dia. O projeto Saúde em Dia é um projeto que nós levamos, que é um projeto nosso mesmo, né, que nós levamos saúde através de ginástica, através da dança, através da ginástica laboral, e, entendeu? A aeróbica. E eu tenho conversado com muitas senhoras que participam desse projeto e a gente percebe a melhora significativa na vida delas. Entendi. Eu vou te dar só um exemplo de uma senhora que eu faço questão de conhecer, algumas que eu posso visitar, eu visito também, chegar às casas delas. Eu cheguei numa casa e essa senhora falou para mim: vereador,
antes de eu estar no projeto, eu não conseguia receber ninguém na minha casa. Todo mundo que vinha aqui eu começava a chorar. Eu só pensava em cometer suicídio. É mesmo? A minha vida não tinha mais sentido. Ela falou para mim, depois que eu comecei a participar do projeto, hoje eu já tenho uma alegria para viver. Eu já durmo pensando em acordar para ir no projeto no outro dia. Puxa vida. Isso emociona a gente. É claro, emociona. Porque uma senhora dessa está saindo da depressão. Tá, deixa eu te falar. Você acha que a tua vocação, o cumprimento da tua vocação, melhor assim, o cumprimento da tua vocação como parlamentar está realizado numa declaração dessa? Oh, com certeza. Não tem nada melhor, não tem presente melhor para a gente, não tem motivação melhor para a gente como político saber que a gente mudou e transformou a vida de um ser humano, né? Como essa senhora, por exemplo, né, que ela saiu da depressão através de um projeto nosso de socialização, porque o projeto não é simplesmente dança. No projeto ela vai conhecer pessoas, claro. Ela vai fazer amizade com outras pessoas iguais a ela vai ver que ela não está sozinha lá. Ela e tá pessoas que superaram problemas que muito parecidos com o que ela está vivendo no momento. Né? E a gente vê assim, casais no projeto também, o senhorzinho com a sua esposa, lá os dois dançando juntos, isso é muito bonito. Né? Isso aí a gente nos motiva cada vez mais. Nós temos um outro projeto também, que é um projeto, esse é através de emenda parlamentar, certo, que a gente destina para o Instituto Rio Negro, e eu faço questão de acompanhar, de fiscalizar a execução, e esse projeto ele já formou mais de 7 mil jovens em cursos profissionalizantes. Esses cursos que são cursos rápidos de 2 semanas, certo, 3 semanas, como por exemplo, agente de portaria, auxiliar de escritório, atendente de loja de conveniência, atendente de telemarketing, assim por diante. São vários cursos que são oferecidos, TBO para o distrito, né, metrologia para o distrito também, e isso já transformou a vida de muitos jovens. Eu já encontrei alguns jovens andando na cidade que me pararam e me falaram: pô, o senhor não é o vereador, o doutor Daniel? Eu fiz um curso, né, que foi através da sua emenda parlamentar. E hoje eu estou trabalhando. Daniel, nós estamos no meio da floresta amazônica. Somos, né, capital dos trópicos. Você tem um trabalho direcionado para o meio ambiente? Você acertou em cheio. Né? A nossa preocupação é imensa em relação ao meio ambiente. Né? A gente percebe que a nossa cidade ela está cheia de igarapés, que estão todos assoreados e poluídos. Correto. Mas, infelizmente, muita gente não tem essa consciência. A pessoa está na sua casa e ela não coloca o lixo no saco do lixo. Ela pega e joga da casa dela para o igarapé. Eu já vi, Amorim, nas andanças que a gente faz pela cidade, eu já vi sofá no igarapé, já vi televisão, geladeira no igarapé, que as pessoas jogam. Eu não culpo essas pessoas, porque eles não têm consciência, eles não têm informação. Então, a partir disso, nós criamos o projeto Despertar para a Educação Ambiental. Despertar. Um projeto que tem dado certo. Despertar para a Educação. A gente tem sido aceito em muitas comunidades, onde nós levamos a sensibilidade, a gente leva a consciência das pessoas, a gente leva a informação para ter esse despertar para o meio ambiente. Maravilha. Informando as pessoas que aquele lixo ele tem que ser separado, ele pode separar o lixo, ele pode ter até uma fonte de renda com aquele lixo. Se ele separar o plástico, o reciclador compra. Se ele separar o papelão, o reciclador compra. O papel, o metal, o reciclador compra. Então, isso diminui a quantidade de lixo que vai para o meio ambiente, que vai para o igarapé, que vai para o aterro sanitário. Então, quanto mais lixo reciclar, melhor. E, estatisticamente, apenas 4% do lixo ele é reciclado. Ou seja, muito lixo ainda vai para o meio ambiente. É verdade. Então, quanto mais as pessoas tiverem essa consciência de separar o lixo, melhor para o nosso futuro. Claro. Então, isso faz com que, quando chove, as fortes chuvas na cidade, os igarapés transbordam e acaba derrubando as casas das pessoas. Não seria importante fazer uma lei para obrigar o camarada que mora ao redor desse igarapé a fazer mudas e plantar essas mudas? Eu já ia falar para você uma coisa que nosso projeto também tem, o incentivo
a mudas de árvores. Olha, maravilha. Nós já distribuímos aqui em Manaus, nós já contabilizamos mais de 5 mil mudas de árvores. Que maravilha. Né? Que a gente faz nas nossas ações e plantamos também. Certo. Nós temos um parceiro que é um outro projeto, que é um projeto de uma startup chamada Treeworst, que ela é um projeto de reflorestamento. Certo. Eles fazem o reflorestamento nas comunidades rurais, já acompanhei algumas vezes a startup, e nós já plantamos várias mudas com a startup. Uhum. E o melhor, Marcelo, nesse caso, como é que é feita a questão da startup? Tem muitas empresas grandes que querem a certificação ISO 14000. Correto. E a ISO 14000, ela diz que também tem que ter o cuidado com o meio ambiente. Então, o que a startup faz? Ela vende a muda para as empresas grandes. As empresas grandes compram essa muda, mas a startup planta. Uhum. Ou seja, e a startup plantando com a comunidade vai receber um incentivo financeiro por isso também. Ou seja, a startup ela também está ajudando a desenvolver algumas comunidades que estão se reflorestando. Ou seja, o ribeirinho, além de plantar, ele pode... Então, se estende para a região ribeirinha, zona rural da cidade. Toda a zona rural de Manaus. Onde quiser, ele coloca muda. Né? Tipo assim, uma empresa grande comprou 1000 mudas, por exemplo. Tu sabes que tem poucos vereadores que trabalham a zona rural de Manaus. O cara pensa que ele é vereador só do grande centro, da capital do miolo, né? Você está numa região importante, estratégica, então, por exemplo, você teria mais ou menos esse posicionamento. Não, eu estou aqui, eu vou ficar aqui eu estou feliz. Mas você escolhe também trabalhar a região, porque você se considera vereador de toda Manaus? De toda Manaus. A gente tem que entender que quem mais precisa da gente é o povo que está mais longe, né? É isso que nós entendemos. Porque, tipo assim, quem está numa região central, como, por exemplo, que o Vera Alves, eles precisam menos. Um bairro que está urbanizado, um bairro que tem uma pessoa de classe média. Mas quem precisa mais é quem está na periferia, né? Que tenha realmente passa necessidade, que não tem um asfalto, que não tem uma água empanada, que não tem um saneamento básico. A área ribeirinha que a pessoa sofre por causa da produção. Eu cheguei a andar em ramais, que a gente tentou articular a ajuda através da prefeitura, que a gente conseguia entrar num buraco maior do que a gente, com risco para desabar, para cair carro, para morrer alguém, né? Para você ver o descaso que tem a zona rural. E a gente vai, a gente tenta, e o nosso homem rural, ele perde muita produção por causa disso. Entendi. Cada ramal que está intrafegável é uma perda imensa para quem passou um ano para produzir alguma coisa. Porque se trabalhar com lavoura, trabalhar com pecuária, trabalhar com criação, é lento, o retorno é demorado e imagine só, a pessoa passou 6 meses plantando para colher. Aí quando colhe a produção não consegue escoar e perde a produção. É o ano que ele perdeu, e o recurso que ele perdeu, o pouquinho que ele tinha... O esforço físico, né? E o camarada acaba ficando numa depressão enorme. Isso não tem como manter sua família. Né? Então a gente entende, eu conheço a realidade da zona rural. Tanto é que domingo a gente vai para uma comunidade rural lá no Tarumã Sul. Certo. Mas é um trabalho que nós fazemos, como você falou, você mesmo falou, né, que a imprensa nos coloca como vereadores mais atuantes. Claro. É porque a gente nunca parou, eu nunca parei de trabalhar. O nosso trabalho é de domingo a domingo. Certo. Eu não tenho dia e não tenho hora. Me diz uma coisa, isso é a motivação de um homem público, né? É como eu falei para você no início, eu gosto de gente. Certo. Então eu gosto de gente. Uma outra coisa também, eu gosto de trabalhar. Claro. Tem gente que gosta de estar na praia, tem gente que gosta de estar passeando, tem gente que gosta de estar viajando. Eu me sinto bem trabalhando. Entendi. Eu sempre trabalhei muito, né? Então não é de hoje. Eu gosto. Agora, cada um tem seus gostos. Né? Você se motiva pelas suas vocações primárias, né? Daquilo que você gosta mesmo, né? E quando eu encontro alguém que fala para mim, vereador, eu mudei minha vida por causa de um projeto seu, aí eu me realizo. Pronto, eu fico feliz, isso me motiva para saber que eu estou no rumo certo. Claro. Que a gente está fazendo um trabalho consistente. Agora, deixa eu te falar, saiu uma pesquisa ontem, onde cinco empresas jornalísticas
contratar um instituto de pesquisa para falar, para ver como é que está, de fato, essa questão dos pré-candidatos a prefeitos de Manaus. Esse é um ponto. Eu sempre gosto de olhar por trás das pesquisas. Mas, dentre os temas que estavam ali, foi independente de quem são os candidatos, que está melhor ou não, eu observei uma coisa. Primeiro lugar, insegurança. O manauara está sentindo insegurança em Manaus. Uma outra coisa que eu observei, que dos 5 pontos que foram estabelecidos, o que preocupa o manauara são as notícias de corrupção do parlamentar, do homem público. Então, vamos por etapa. Como é que tu está vendo a segurança de Manaus? Porque é claro que Manaus, a segurança é uma responsabilidade muito complexa, porque é uma responsabilidade do governo federal com o governo do Estado. Já tem pessoas que defendem o armamento, por exemplo, da guarda municipal. Como é que tu vê isso aí? Depois a gente fala sobre o ato da corrupção. Perfeito. O que acontece? Na verdade, Manaus é uma cidade muito grande que ela cresceu de forma desestruturada. É uma cidade que não foi planejada, infelizmente. E a nossa periferia, querendo ou não, o tráfico acabou dominando a nossa periferia, né? O Estado ficou impotente. Certo. Mas isso são coisas de anos e anos e anos. Não foi agora que aconteceu, né? Ou seja, foi desde quando a Manaus foi sendo criada, colocada. Teve um boom muito grande com a Zona Franca, né? A cidade inchou sem planejamento e a periferia ficou, entre aspas, né, desorganizada. Com isso, aumentou o crime nessa região. A gente tem verificado que o governo do Estado, o governador Wilson Lima, por exemplo, ele tem feito muitos investimentos na segurança. Inclusive, recentemente, eu recebi um convite que ele estava entregando, né, equipamentos para a segurança. Ele tem se preocupado muito com isso. Mas eu tenho certeza, Marcelo, que precisa melhorar muito ainda. Justamente devido a essa insegurança que nós estamos passando. Tem locais na cidade que a polícia militar não consegue entrar, que infelizmente o crime organizado consegue dominar. Mas a nossa luta, isso não é só responsabilidade do governo, do Estado, nem da União, mas é de todos nós, né? Uma luta conjunta pela segurança. A gente precisa ter tranquilidade para sair. A gente não pode ficar preso numa grade. Eu ando muito na cidade, eu vejo hoje muitos comerciantes que fecharam sua. Você é um vereador cheio de segurança? Grade, né? Não, nem segurança eu tenho, entendeu? Não, eu tenho que perguntar. Um jornalista que não pergunta o que o povo quer saber. Falando nisso, o Francisco Rodrigues Júnior, lá da Segovia Interior, está ligado no programa. Estou dando um abraço para você. Obrigado, Francisco. Né? Então, a gente vê alguns comerciantes, isso não é exceção, hoje é regra na periferia, que colocaram grade nos seus comércios, que ninguém mais pode entrar, justamente devido a essa insegurança que estão tendo, muito assalto, né? Muitos problemas. Mas a gente reza a Deus, e eu tenho certeza que o governo do Estado tem investido bastante, hoje em dia, em monitoramento, em fiscalização e em equipamento para a Polícia Militar, e isso tem baixado, até pelos números mesmo, tem baixado a questão da violência na cidade de Manaus. Eu queria voltar, antes de ir para a corrupção ainda, escute, você deixou claro, nas entrelinhas, que o que te salvou da pobreza, que te salvou da miséria, que te salvou de estar lá naquele interior quebrado, e tal, às vezes faltando prato de comida, às vezes e tal, foi a educação. Isso. A educação trouxe luz para a sua vida. Então, eu devo crer que você, com isso, acaba dando ênfase também no teu mandato na área de educação. Isso, é justamente por isso que nós destinamos emenda para o Promenor no Bosco para qualificar essa juventude. Certo. E que a gente faz o projeto realizar, que já formou mais de 7 mil jovens. Correto. Porque eu não tive essa oportunidade, eu quero poder dar para as pessoas essa oportunidade. Maravilha, entendi. Porque o que muda a nossa vida é a educação. Certo. A educação transforma o ser humano. Ela não leva a outros horizontes, ela nos faz melhorar a cada dia. Então, não tem como, um povo sem educação, ele não cresce. Então, a gente precisa realmente
manter e melhorar, incentivar, motivar a nossa juventude. E uma coisa, Amorim, hoje em dia a gente está perdendo a nossa juventude para as drogas. A gente está perdendo. E isso, eu falei na tribuna um dia desse, e eu repito aqui, o prefeito de Manaus precisa ter um olhar diferenciado para a juventude. Ele precisa realmente fazer algo concreto para a juventude. Hoje em dia não tem nenhum na prefeitura que trabalhe com juventude. Pois é, deixa eu falar. As praças estão todas abandonadas. Eu fui lá no Jorge Teixeira, aquela praça de lá, que tem lá do Jorge Teixeira, parecia uma cidade do faroeste, totalmente abandonada. E, né, essa juventude podia estar lá praticando atividade física, podia estar lá fazendo algum tipo de esporte, fazendo seu lazer, mas não. Ou seja, acaba dando espaço para que o tráfico de drogas copite, infelizmente, esses jovens, e esses jovens percam seus sonhos. Entendi. Pois é, isso que eu queria te falar. A gente precisa fazer o jovem sonhar. Certo. Nós temos um projeto que nós aprovamos na Câmara Municipal que tem tudo a ver com isso. É o fomento às startups. Fomento às startups. Entendendo? É a nossa lei, que na verdade já é lei, a lei de fomento às startups. Para quem não conhece, as startups são empresas de alta tecnologia com alto potencial de crescimento. Como, por exemplo, um exemplo aqui muito claro que todo mundo conhece, a Uber. É uma empresa pequena, mas hoje está no mundo todo. Por que eu não posso ter aqui no Amazonas uma startup que possa chegar no mundo todo? Por que não pode? Claro que pode. A nossa juventude, hoje, as pessoas já nascem conectadas. Já tem essa conexão. Então, quando a gente percebeu, porque eu sou muito assim curioso, né? Ou seja, nós temos o maior polo industrial do norte. Do norte. Na verdade, de todos os estados e países também da região norte, que claro. É da Amazônia. Da Amazônia não legal. só da brasileira. Da Amazônia é legal. Da Amazônia é legal. São 9 países, é o maior polo industrial. Mas o nosso polo industrial, para quem já trabalhou no distrito, sabe disso. O distrito é uma linha de montagem. A tecnologia vem da onde? Do Japão, por exemplo, a Honda, vem lá do Japão. A tecnologia vem da Finlândia, vem da China, né? Então, a tecnologia ela é importada. As pessoas fazem lá e a gente monta aqui. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, não, a gente tem jovens aqui que a gente precisa motivar. São jovens que estão aí nos seus cursos de computação, nos cursos de informática, na ciência da computação, engenharia da computação, que podem criar a nossa própria tecnologia. Então, nós precisamos incentivar essas incubadoras de empresas, como, por exemplo, as startups, para que possa gerar emprego e renda para a nossa juventude. E nós aprovamos a lei e espero que o prefeito possa cumprir. Certo. Porque é uma lei que vai fomentar as startups e, consequentemente, gerando emprego e renda para essa juventude que está precisando dessa motivação, que precisa sonhar e realizar seus sonhos. Maravilha, maravilha. Olha, eu gostei do que ele falou sobre a juventude, nós estamos chegando já no final do nosso programa, não poderia de falar para você da Space. A Space é essa escola onde funciona aqui o canal 92am.com, nessa grande parceria, onde nós somos campeões em impacto inovador. Porque aqui nós temos laboratórios de games, podcast, streams, PlayStation, né, Nintendo e tantos outros cursos aqui que vão fazer com que a juventude possa avançar e possa crescer nessa empresa nessa escola de desenvolvimento de jogos 2D, 3D e por aí vai. Então, já pensou em criar o seu próprio mundo virtual em 3D? É aqui na Escola Space. Nós estamos na Rua Pará, no número 170, no bairro Nossa Senhora das Graças, mais conhecido aqui como o Vieira Alves. O telefone é 092 98250 0222. Eu falo da Space. Somos campeões. Venha ser campeão em inovação, impacto inovador conosco, tá certo? Muito bem, eu estou conversando aqui com
com o doutor Daniel Vasconcelos. Ele estava aqui empolgado, não deixou nem mais eu falar da juventude, dos Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando, da Space, né? Inovação, tecnologia. É claro. Tem tudo a ver. E eu gosto disso, eu gosto disso. Me diz uma coisa, tu foste candidato em 2022, né? Deputado estadual, foi Fui isso? candidato a deputado estadual, fiz uma experiência muito boa, graças a Deus. E a gente conseguiu aí muitos amigos para nos apoiar. Não deu, não foi daquela vez, mas a luta continua. Quem é teu grande líder político no estado do Amazonas? Com certeza, governador Wilson Lima, não tenho dúvida disso. Né? O governador ele é uma pessoa muito prudente, muito sábia, né? Ele consegue realmente administrar. Vocês podem ver que ele pegou um estado praticamente falido, pegou a pior pandemia de todos os tempos. Imagine só a cabeça dele naquela época, né? Ele pegou o estado, pegou a maior seca de todos os tempos, a maior estiagem e a maior enchente de todos os tempos. E conseguiu manter o estado do jeito que está. É verdade. Eu tenho dito para as pessoas às vezes não acreditam, pensam que tem a ver com bajulação. O Wilson Lima tem construído uma história que o próprios anais da história, o próprio tempo dirá, ele tem criado fatos históricos, ele tem sido nada mais, nada menos do que a construção de um grande estadista, aonde nós vamos conhecer muito mais. E se tiver oportunidade, será aí por muitos anos, não só o grande líder do estado do Amazonas, será também o grande líder da região norte, como já é, e está agora levando o nome do estado do Amazonas, da Amazônia, para os Estados Unidos, e lá está construindo uma visão diferente, não de pobreza, porque nós não somos pobres, nós somos ricos e poderosos, que é o estado do Amazonas, aqui nesse centro do Brasil, porque nós somos centro do Brasil, ao invés de nós nos considerarmos pontas, né? Por isso nós nos sentimos assim. Nós estamos chegando já no final do nosso programa, mas eu quero voltar a 2 tópicos importantes. Um que você falou, que eu acho fantástico, que é essa coisa do jovem. Nós precisamos impregnar no jovem a cultura de aprender e de desempenhar modelagem, de modelar em outros um crescimento fantástico. Você é uma pessoa assim. Você modela em mim, modela em todos aqueles que te conhecem, a capacidade de poder está sempre construindo novas coisas. Você não abandonou e você não ficou conformado com o teu diploma de odontólogo, você não ficou ali preso com o teu diploma de professor, você quis sempre avançar cada vez mais. Chegou a ser vereador, está tentando ser deputado estadual, vai voltar à Câmara Municipal agora, se o Eterno se permitir, com o seu trabalho e tudo, mas sempre querendo crescer, avançar e nunca ficar parado ali, nunca ficar poldado. Então, se você pudesse dar um conselho hoje para a nossa juventude monoárea, qual era o conselho que você daria? Com certeza, aquela câmera ali. Nunca desistir dos seus sonhos e nunca aceite que alguém fale que você não é capaz, porque você é capaz sim. Nossa juventude tem um potencial muito grande. Eu tiro isso, e Marcelo, eu tenho um filho de 9 anos e ele é doido por computação. Você acredita que ele estava fazendo um curso de robótica e ele já está fazendo jogos de computador, ele cria os jogos. Imagine só, imagine um jovem com 17, 18 que está aí, já conhece computação muito melhor, é um talento muito grande. Então, para você que é jovem, esses 2 conselhos aí, nunca deixe que alguém fale mal de você, que você não consegue alcançar seu objetivo, e nunca desista dos seus sonhos. Isso aí eu sei pela experiência própria, porque eu passei os meus sonhos, graças a Deus, com muita luta, com muito sacrifício, eu consegui realizar. E hoje estou realizando um sonho que pouca gente conseguiu, que é ser vereador dessa cidade maravilhosa. Manaus é a maior metrópole do norte do país. É a primeira cidade no norte do país, é a 4ª economia, né? É a 5ª economia do Brasil,
E a gente tem orgulho de estar aqui como vereador, de representar mais de 2 milhões de habitantes. Né? Então, é um privilégio que nós temos hoje. Então, se eu conseguir chegar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo vão chegar muito mais ainda. Pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser juízes, pode ser... A juventude é para isso, é o nosso futuro. Tá bom? E eu quero aproveitar, não sei se ainda tenho tempo, mas eu quero mandar um abraço aí para minha família, para minha esposa Jocilane, para meus filhos Gabriel, Daniel e Diego, para minha equipe de assessoria que trabalha diuturnamente comigo. Se for vereador, trabalha. É uma equipe guerreira também. E a gente não tem dia, não tem hora, a nossa equipe... Inclusive, a gente faz algumas ações, a gente faz a ação do Despertar para a Educação Ambiental com os nossos parceiros da Igreja Evangélica também, que é a Igreja Sociedade Missionária Mundial, não sei se você conhece. Sim, já ouvi falar. Eles têm um trabalho belíssimo com o meio ambiente. Eles chegam a levar mais de 200 voluntários para uma ação e a gente faz ação concreta com eles. Ação concreta é realmente de retirada de entulho. Correto. Nós vamos com a mão na massa, com um saco de lixo, com a luva, tirando o lixo da cidade, que é para mostrar, através de ação concreta, para as pessoas que estão naquela região, que ela joga o lixo na frente da casa dela para ela ter essa consciência de não jogar mais. Então, nós já fizemos várias ações concretas e eu fico assim, muito feliz com a igreja, com essa parceria, porque são pessoas que querem ajudar o povo. E, então, faz parte do nosso projeto também, mais um parceiro nosso, que tem feito atitudes concretas, tá bom? E outros projetos que nós temos também, a gente não para, graças a Deus. O tempo não dá tempo de falar, mas só motivo de você me receber aqui e eu poder me apresentar para os teus telespectadores, para essa comunidade maravilhosa da nossa cidade. E eu tenho certeza que o Olá, né? O Olá não chega só em Manaus. Não, o Olá muda para o mundo todo. O Olá é para o mundo todo, tá, o nome já diz, né? Internet, tudo... Olá é mundo todo, vai. Eu tenho certeza que você pode até chegar lá na nave espacial também, lá no nosso intergaláctico. Eu falei um dia desse aqui, olha, nós somos intergalácticos. Eu sempre brinco, é top das galáxias, né? O Olá Mundo, mas que bom, meu irmão, eu te agradeço. E a gente pede que Deus possa nos abençoar, abençoar você, a sua família. Obrigado, que você também Daniel, é uma pessoa que faz um trabalho espetacular. Mas você não respondeu a pergunta que eu quero fazer, Daniel. Então vamos lá. A pesquisa disse ontem que o Manauara está insatisfeito com os parlamentares e por causa da corrupção. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Não se ofenda. Você acha que os parlamentares municipais são corruptos? Você é corrupto? Eu não sou corrupto, não. Você pode olhar, você pode pesquisar a minha vida toda, a minha vida é transparente. Eu tenho orgulho de ter o meu telefone, o mesmo número há mais de 20 anos. Esse número que eu dou para qualquer pessoa que me conhece. Desde o pequeno ao catedrático, ao magistrado. Eu recebo mais de 1.000 mensagens por dia aqui. O governador quer falar contigo, fala onde? É aqui mesmo. O catador de lixo quer falar contigo. Aqui mesmo. Eu não me escondo de ninguém, graças a Deus, porque a gente tem a nossa vida limpa, graças a Deus. A gente trabalha com seriedade. Eu não posso responder pelos outros. Certo. Eu não posso responder pelos outros. Mas eu falo no geral. O vereador, doutor Daniel Vasconcelos, trabalha com dignidade, com honestidade, com compromisso, com seriedade, com respeito. Por que você acha que o cidadão considera que os vereadores de Manaus, ou a Câmara Municipal, ela é uma Câmara que deve muito no sentido de nobreza, de honestidade? Na verdade, o que acontece? Isso aqui é uma história do país, né? Infelizmente, na história do país, muitos políticos denegriram a imagem da boa política. Então, existe uma história de corrupção, não é só em Manaus, não, mas é no Brasil todo. Aí as casas parlamentares acabam sofrendo. Rachadinha, não sei para onde, compra de voto, não sei para onde, não sei o que mais, corrupção, gente com dinheiro na cueca, presidente comprando deputado para votar num projeto. Então, infelizmente, isso manchou a boa política. E a gente precisa recuperar tudo isso, a gente precisa mudar isso aí. Então, tem que ter políticos como eu, como o doutor Daniel Vasconcelos, que sou. Eu tenho certeza que a gente também tem muitos amigos no parlamento que também trabalham com seriedade,
para a gente resgatar essa boa política. Eu faço parte dessa nova história. Uhum. É uma nova história. Você se relaciona bem de com o presidente da casa? Caio André, muito amigo nosso. Eu tenho visto um trabalho de seriedade nele também. Uma pessoa que tem conseguido transformar aquela Câmara Municipal. Ele é vascaíno? O único defeito dele. O único defeito dele. Alguém sempre tem que ter um defeito, entendeu? Tem que ter um defeito. Eu sempre brinco, Marcelo, que o cristão tem que ser igual o vascaíno, nunca perder a esperança. Não, e eu digo mais, se tem um povo que é bom do coração, somos nós vascaínos. É o vascaíno. É o vascaíno. O vascaíno tem um coração, não precisa, você que é vascaíno, não gaste dinheiro com o cardiologista que você está bem. Tá bem. Imagina, lá em casa, minha esposa é vascaína, a minha sogra é vascaína, meu sogro é vascaíno, meu pai é vascaíno, meu irmão é vascaíno, eu sou flamenguista e meus filhos são flamenguistas. Mas é bom, acho que claro, a democracia... democracia. E integra, né? Porque o importante. esporte traz essa integração para a gente, né? Que o esporte é como a comunidade, né? Você acaba gostando, sendo uma coisa bacana. Poxa, Daniel... Então eu acho que é justamente isso. A política foi manchada, infelizmente, a política foi manchada por uma história, não é de agora, é de anos e anos e anos, né, devido à facilidade naquela época de corrupção, a facilidade de não ter nota fiscal, de não sei o que mais, as pessoas abusaram. Graças a Deus, hoje nós temos os órgãos de controle, temos o TCE, nós temos os tribunais que estão monitorando, tem o Ministério Público que monitora direto, então hoje está muito mais difícil. Hoje, então, se tem alguém que faça, tem que fazer muito bem feito, porque não está fácil, né? Teve esse incidente com o prefeito de Manaus em relação àquela provável sacola lá na SECOM, que ainda está sendo apurado. Né? Como é que está isso? Eu não posso julgar ninguém, eu não vou aqui julgar, dizer que... Mas lá na Câmara, como é que está acontecendo? A CPI foi aprovada a CPI. Foi aprovada a CPI e agora... Como você tem visto a administração do atual prefeito? Olha, o prefeito, eu tenho percebido que ele trabalha muito. É um prefeito que realmente trabalha, mas ele não consegue entregar. Né? Ele tem feito muita confusão, ele tem brigado com muita gente, né? Brigado com o professor, briga com a saúde. É um prefeito assim que quer ser muito estrela, entendeu? Isso que eu vejo nele, entendeu? Então, eu acho que por isso... Se ele puder escutar meu recado, ele precisa de humildade, ele tem que ser mais humilde. Então, o prefeito, na sua opinião, o prefeito ele é um cara bom de concreto, mas é ruim de relacionamento. Trabalha muito, mas é ruim de relacionamento, realmente. Então, isso tem feito com que ele não tenha crescido. Ele podia estar reeleito hoje, tranquilamente. Mas talvez essa situação dele de não conseguir se relacionar bem com muita gente fez com que aparecesse outros candidatos aí e que provavelmente vão tirar a vaga dele. Tá bom. E eu posso apostar até num pré-candidato que está aí forte, que eu estou vendo que está crescendo muito e que tem feito um trabalho muito bom aqui na cidade e no estado do Amazonas, que é o deputado Roberto Cidade. Certo. Roberto Cidade está aí com muita força, é um jovem, uma pessoa assim que está preparada, tem experiência de gestão, porque é presidente da Assembleia Legislativa, e a gente tem visto o trabalho dele, e ele está vindo, que eu acho que o Davi tem que se preparar, porque ele está pegando um concorrente na altura, maior do que ele, inclusive. Tá certo. Muito bem. Querido, muito obrigado porque você está aqui, tá? Foi uma honra, vamos blindar aqui a saúde, blindar o sucesso seu e de todos os seus eleitores. E ficam aqui as suas propostas e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, que eu preciso encerrar com o meu público. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço, Marcelo Amorim, nosso capelão. Para quem não sabe, é o presidente da Associação dos Capelões, né? aqui do Amazonas, da região norte. Da região norte, Estado do Amazonas e Roraima, né? O Conselho Federal de Capelania. Eu quero lhe agradecer porque você nos recebeu na Câmara Municipal e nós fomos ali também honrados com o título na Câmara por causa de você. Poxa, que bênção, né? Eu fico feliz com isso. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao nosso espectador quem está nos assistindo, para conhecer um pouco do nosso mandato. E se você quiser me conhecer um pouco melhor, eu lhe convido a seguir nossas redes sociais. Dr. Daniel Vasconcelos no Instagram, Dr. Daniel Vasconcelos no Facebook e Dr. Daniel Vasconcelos no Twitter. Vá lá, curtam nossas postagens, comentem as nossas postagens, compartilhem, eu quero que vocês possam conhecer melhor
quem é o vereador Dr. Daniel Vasconcelos. Essa pessoa humilde, uma pessoa muito simples, uma pessoa que está nas comunidades, que trabalha de domingo a domingo, sem ter hora, sem ter dia, por entender que o político ele tem que estar presente todos os dias. E a gente faz isso porque nós gostamos, eu faço isso porque eu gosto, por amor mesmo à profissão. Eu estou como político nesse momento, mas sou cirurgião dentista, sou cristão, pai de família, e uma coisa que eu gosto é de pessoas, tá bom? Então eu quero que você possa conhecer meu trabalho, eu quero que você possa bater no peito assim, ó. Esse doutor Daniel Vasconcelos, esse é meu vereador, esse me representa e esse trabalha por Manaus. Estamos juntos. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar ligado conosco, obrigado porque você abre as portas da sua casa, nos dá a oportunidade de poder falar e trazer assuntos relevantes aqui neste podcast que é para você. Canal 92am.com, esse é o canal do site, esse é o canal das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, esse é o canal que traz as melhores informações para você. E nós estamos aqui sempre defendendo. E defendendo o quê? Defendendo a verdade, defendendo a justiça e defendendo a educação e defendendo a informação. Sabe por quê? Olá, mundo!